Dia 11 de novembro de 2017, entrou em vigor a nova reforma trabalhista. Mas, Lucas, de que maneira a reforma vai afetar a vida dos trabalhadores? É para esclarecer todas essas dúvidas que a gente vai trocar uma ideia com a advogada Isabela Libardi. Doutora Isabela, seja bem-vinda ao programa Trocando Ideias. Muito obrigada. E para iniciarmos nossa conversa, chegou o momento de atualizarmos a nossa CLT depois de 75 anos? Sim, eu entendo que a nossa CLT já tem um pouco mais de 74 anos. Ela iniciou-se como um decreto-lei 5452 em 1943, promulgada por Getúlio Vargas. E ainda que ela tenha todo esse tempo de vigência, nós tivemos várias alterações nela ao longo do tempo. Então, ao longo desses mais de 74 anos, nós tivemos várias alterações. E estudando mais a fundo a CLT, a gente consegue entender que ela teve 145 oportunidades que foi alterada. Não foram 145 alterações, foram mais de 145 alterações, mas 145 momentos históricos em que ela foi alterada por uma outra lei. Até porque a Constituição Federal de 1988, ela exigiu isso, já que a CLT era de 43 e a Constituição veio após, em 1988, exigiu-se que ela tivesse adaptada à Constituição Federal. Então, nós precisávamos de alteração? Precisávamos. Da forma que foi feita? Talvez não. Talvez de outras formas. De uma forma que se analisassem as problemáticas e trouxessem soluções de forma que trouxesse benefícios ao empregado, ao trabalhador. Então, ao longo desses 74 anos, nós tivemos bastante alterações benéficas, alterações que foram evoluindo a nossa CLT, e agora veio a Lei 13.467, tentando evoluir, mas que na minha concepção retroagiu um pouco. E doutora, essa discussão tem dois lados, né? Sim. Então, é uma discussão polêmica que vai longe. Dentre essas mudanças, assim, houve mudanças mais drásticas para que lado que pende mais essa balança, assim? Com certeza para o lado do trabalhador. O empregado, com certeza, vai sair prejudicado com essa alteração. É muito claro, e eu tenho escutado muitos juízes falando que o projeto de lei, e como a lei foi feita, como ela foi trazida para nós, ela teve uma alteração, parece uma defesa de uma empresa. Então, a gente vê nitidamente que alguns argumentos que constam ali são nítidos de empresa, são nítidos de empregador, são comentários de empregador. O que acontece? A CLT, por natureza, ela teria que trazer um equilíbrio de uma relação que nasce desequilibrada. Uma relação que, de um lado, você tem um empregado hipossuficiente, que é pequeno diante do empregador, que tem o poder diretivo. Então, esse desequilíbrio, ele é trazido pelo legislador, através da lei, para equilibrar. Ele é trazido para garantir o patamar mínimo civilizatório para os empregados, dos direitos básicos e imprescindíveis para todo empregado. E aí vem a Lei 13.467 afrontando princípios justrabalhistas, que são os princípios que nós temos como essência da justiça do trabalho, do direito do trabalho, e desequilibra um pouquinho mais ainda. Ao invés de trazer o equilíbrio, desequilibram mais ainda essa relação. O empregado fica cada vez mais lá embaixo e o empregador consegue se sobrepor numa situação que deveria ser ao contrário. Ia comentar ainda sobre isso. Esse processo, ele acaba sendo cultural. Até eu ouvi comentários assim, em discussões com esse tema, de que, por exemplo, mesmo o Brasil sendo um país que tem a CLT, que tem leis trabalhistas, você vê pessoas saindo do Brasil e buscando trabalho em países que não têm CLT, como os Estados Unidos, por exemplo. Uhum. E você não vê o contrário, pessoas saindo dos Estados Unidos para vir trabalhar no Brasil. Sim. Essa diferença crucial
é cultural? É a diferença cultural do empregador americano para o empregador brasileiro? Sim, eu entendo que sim, porque a nossa cultura, e lá remetendo à escravidão, e remetendo até à escravidão moderna que ainda existe, demonstra que se nós não tivermos consolidação das leis trabalhistas, nada se é garantido ao empregado. Então, o que a CLT trouxe foi regulamentar as relações de trabalho, as relações de emprego, para tentar fornecer para o empregado e obrigar que os empregadores pagassem o mínimo imprescindível para aquele empregado. E isso, entendo que vem de uma cultura pré-histórica. O que nos outros países a gente não encontra, porque tem o pagamento de uma hora extra, um adicional, e no direito comparado a gente percebe isso de forma voluntária. De forma que, olha, estou valorizando o trabalho dele, por valorizar o trabalho dele, eu vou pagá-lo equivalente ao que ele me presta serviço. E no Brasil a gente não tem essa noção. No Brasil, às vezes, tem uma tendência de conseguir lucrar ao máximo. Sim. Conseguir explorar ao máximo. É aquilo que a gente estava até comentando anteriormente nos bastidores, de que a CLT brasileira, ela garante direitos básicos, né? Coisas Exatamente. Que talvez nem precisassem estar legisladas, porque elas são óbvias. Exatamente. Então, como o pagamento das horas extras, por exemplo, todo mundo sabe que se você trabalhar mais, você tem que receber mais. Receber por isso. Então, essa diferença cultural, acho que é o que mais choca nessa comparação que às vezes as pessoas fazem para tentar defender essa mudança, mas que não é um argumento tão válido, né? Não, exatamente. A CLT vem trazendo... Realmente, se a gente for analisar a CLT, se você for ver os mais dos 900 artigos da CLT, você vai observar que ali não tem nada de direito exagerado. Você não vê uma excessividade de direito para o empregado, você vê o básico. Você vê o pagamento das horas extras, quando ele trabalhar em jornada além da ordinária, você vê o pagamento do adicional noturno, porque quem trabalha à noite tem um maior prejuízo, então o adicional noturno é devido para aqueles que trabalham nesse período, em relação ao do diurno. Você vê algumas normas específicas às mulheres, diante de algumas peculiaridades da mulher. Você vê o pagamento, prazo para pagamento das verbas rescisórias, prazo para pagamento do salário. É o básico, que precisou ser legislado diante da cultura brasileira. No começo da nossa conversa, você disse, como perguntou o Lucas, o trabalhador que será prejudicado com a reforma trabalhista. E eu lhe pergunto, qual o perfil desse trabalhador que será mais prejudicado? É aquele trabalhador que é mais hipossuficiente nessa relação. Nós temos aí a legislação, essa legislação nova traz uma outra modalidade de empregado, que é o autoempregado, que é aquele empregado que ganha 2 vezes mais do que o teto do INSS, que está por volta de 5 mil e pouco. Então, a gente pode considerar como autoempregado aquele que ganha mais de 11 mil reais. Então, eu entendo, na minha visão, que quem vai sair mais prejudicado é o empregado que não chega a ganhar isso. É aquele empregado que ganha 2 mil reais por mês. Por quê? Ele não vai ter a força e a imponência de lutar contra esses direitos. Se ele já não tinha, agora ainda mais com essa abertura que foi dada para o sindicato, com essa abertura que foi dada para a negociação, que a gente sabe que muitas vezes eles não só negociam visando o direito do empregado, tem questões políticas envolvidas, tem questões sociais envolvidas, que vão além, às vezes, do interesse do próprio empregado que eles representam, a gente consegue chegar à conclusão que esses empregados podem ser mais ainda prejudicados. E o autoempregado, se a gente analisar numa contramão também, aquele que ganha 11 mil reais mais que 11 mil, ele também não deixa de ser subordinado ao empregador. Por quê? Ele não vai arriscar perder os 11 mil reais dele por mês também. Então, a gente faz essa dupla análise. O empregado que ganha muito pouco, ele continua submetido às regras do empregador, e o empregado que ganha, o autoempregado, da mesma forma, ele continua submetido e hipossuficiente. Ele receber um valor salarial maior não significa que ele deixa de ser hipossuficiente, porque a gente analisa na hipossuficiência geral, técnica, jurídica, hipossuficiência financeira, não só financeira, nesses todos os aspectos aí. Agora, falando das regras, das novas regras da reforma trabalhista, quais pontos lhe chamam mais atenção? Os pontos que me chamam mais atenção são os princípios que são trazidos com essa legislação. Nós temos o princípio da proteção, que veio originariamente lá com um legislador em 1943, quando ele estipulou na CLT que essa superproteção ao empregado, diante dessa hipossuficiência. Esse princípio da proteção, ele visa o quê? Olha, quando tiver uma norma que seja
possa ser interpretado de forma prejudicial para o empregado, você deve interpretar de forma benéfica ao empregado. Então, em uma interpretação de duas normas, você traz à tona aquilo que é benéfico para o empregado. Aquilo que for prejudicial, você afasta. Nas condições de norma coletiva também, quando tiver um acordo, uma convenção coletiva, vamos colocar em pauta essas duas, vai se escolher aquela que traz, num contexto, o maior benefício para o empregado. Negociações. Eu vou negociar, mas a partir do que a lei prevê como mínimo. Então, a Constituição Federal previu como mínimo 50% do adicional noturno, do adicional de hora extra, nós vamos prever em convenção coletiva ou acordo coletivo mais do que 50%. E aí vem o legislador agora, o reformador, que trouxe essa lei 13.467, e fala, olha, eu vou embutir na Justiça do Trabalho 2 princípios. O princípio da prevalência do negociado sobre o legislado, que é o que a gente combinar aqui em convenção coletiva ou acordo coletivo vai prevalecer sobre o que está estipulado na lei, ainda que seja pior. Ainda que na lei fale que eu tenha que dar 1 hora de almoço e descanso para aqueles que fazem uma jornada superior a 6 horas, eu posso estipular com você 30 minutos. É menor do que a lei prevê, mas eu vou, pela especificidade da nossa relação, eu posso prever isso. E aí esse princípio traz o quê? Vai prevalecer o que a gente acordar e não o que está previsto em lei. E outro princípio, que é o princípio da intervenção mínima da autonomia na vontade coletiva. O que acontece? O Poder Judiciário, ele sempre ele presta a tutela jurisdicional. Então, ele faz o quê? Ele recebe um processo, ele analisa aquele processo e ele presta a tutela que aquela parte foi recorrer. Então, aquela parte foi falar, olha, Judiciário, eu não tenho horas extras e eu faço jornada extraordinária. O que o Poder Judiciário vai fazer? Olhar e falar, realmente, você não tem horas extras. Ou, eles deviam me pagar horas extras 70%, mas eles não pagam, olha. Então, a diferença, tudo isso vai ser analisado pelo Poder Judiciário. A norma coletiva poderia ser pega pelo Poder Judiciário e analisada o mérito. Porque, às vezes, em norma coletiva, pode vir alguma coisa que traz prejuízo para o empregado. E se, no contexto, esse prejuízo não era válido, o Judiciário ia falar, olha, isso aqui está ilegal, então eu vou anular essa cláusula. E você, empresa, vai ser condenada a pagar ele no que era certo, no que a lei previa. Agora, o que veio? Esse princípio da intervenção mínima do Poder Judiciário na autonomia da vontade coletiva. O que significa? Olha a vontade coletiva, vocês podem celebrar entre vocês o que vocês quiserem. O Judiciário não vai poder interferir. A única coisa que o Judiciário vai poder fazer quando chegar a um acordo, uma convenção, é analisar os requisitos de formalidade, que são os requisitos que são previstos no Código Civil, que é se as partes são legítimas, se realmente você é empregado e ele é empregador, se o objeto é lícito, se a forma está certa, a forma de convenção coletiva estão certas, isso. Se tiver alguma questão que poderia ser anulada, o Judiciário não vai poder anular. Por quê? É o princípio da intervenção mínima do Poder Judiciário na autonomia da vontade coletiva. Um outro ponto que podemos também destacar é a extinção da contribuição sindical, é isso? Exatamente. Nós estamos num momento de profusão jurídica, de muita insegurança jurídica, em que foi trazido pela Lei 13.467 a extinção dessa contribuição sindical de forma obrigatória. Então, essa Lei 13.467, ela trouxe o quê? Olha, você, empregado, vai ter que concordar, vai ter que autorizar expressamente pelo desconto da contribuição sindical. Se você concordar de contribuir com o seu sindicato, que antes era obrigatório, a gente desconta no seu mês. Se não, a gente não pode descontar, é ilegal, sob pena de lá no Judiciário ser declarado o reembolso para o empregado. E aí vem a medida provisória. Nós estamos em uma semana que aconteceram muitas coisas. Teve a medida, o presidente da República, Michel Temer, ele editou uma medida provisória, que é a 808, já mudando muita coisa da Lei 13.467, o que também tem certos questionamentos, porque a medida provisória, ela tem um caráter de relevância e urgência. Ela não tem um caráter para corrigir uma lei. Então, ele deveria lá atrás, no momento do veto e da sanção, ter feito as suas considerações, ter vetado, ter observado tudo isso. Não, foi sancionado, e aí é que a nossa preocupação, foi sempre a nossa preocupação, que essa lei, ela foi criada e foi trazida à tona, tudo muito na surdina. Então, ela chegou timidamente com um projeto de lei,
de 6 alterações, um pouquinho mais de 6 alterações, pouquíssimas alterações, de repente vem um substitutivo na calada da noite e trazendo mais de 100 alterações. E de repente já começou a viger a lei. Nós estamos, se a gente for analisar, o projeto de lei foi editado, foi proposto em dezembro de 2016. Nós já estamos há quase um ano e já foi feito, a lei já foi aprovada, já começou a viger, já tem medida provisória e, além da medida provisória, o prazo para apresentar a emenda parlamentar era até o dia 20 agora, dessa semana. E foram apresentados um recorde histórico, mais de 930 emendas parlamentares a essa medida provisória, também trazendo, eu dei uma lida, trazendo a extinção, pedindo a extinção da Lei 13.467, então a gente está num burbulho. O que acontece com a contribuição sindical? Ela foi retirada essa obrigatoriedade, mas aí tem essas emendas parlamentares e a medida provisória tocando em alguns pontos para tentar trazer de volta, então ainda está num dilema. O que a gente afirma? A Lei 13.467 trouxe a dispensa da obrigatoriedade, a extinção da contribuição sindical. Só contribui quem quer. Mas aí a gente vai ter que esperar os próximos capítulos com essas emendas parlamentares. Querendo ou não, é um cenário que se desenha a favor do empresariado. Exatamente. E tira a força do sindicato e nesse cabo de guerra entre empregado e empregador, o sindicato era o órgão que representava os funcionários, o empregado. Como que fica a força do sindicato nessas discussões agora? Sim, então, a Lei 13.467, ela deu força para o sindicato. E aí tem muitos questionamentos de que se era para ter dado tanta força para o sindicato ou não. Porque a gente tem essa via de mão dupla. O sindicato, ele deve ter, e ele foi criado para isso, para acolher o empregado, para lutar pelos direitos dos empregados, mas em muitos casos a gente tem visto que não está acontecendo isso. Em muitos casos tem muita questão política envolvida. Então acaba que dando força para um órgão que originariamente era para defender os empregados, mas que a gente não tem visto essa atuação de forma muito veemente pelo empregado. E a contribuição sindical, retirar essa possibilidade, essa obrigatoriedade de recolhimento de contribuição sindical, ela pode enfraquecer um pouquinho o sindicato, porque ele é um recurso a menos financeiro que ele teria para lutar. Os sindicatos corretos, eles perdem um pouquinho com isso, porque ele perde o poder aquisitivo um pouco. Tem outras formas, tem taxa sindical, tem contribuição assistencial, tem todas as outras formas de contribuir. Mas tudo isso é resultado de um país que a gente não tem a pluralidade sindical. A gente tem a unicidade sindical. A unicidade sindical é o quê? Nessa base territorial, só pode existir um sindicato dessa categoria. Então, os empregados, eles são obrigados, os empregados daquela categoria, eles são pertencentes àquele sindicato obrigatoriamente. Não de filiação, porque aí de filiação é uma outra coisa. Mas eles pertencem àquela categoria. Eles não podem optar por um outro sindicato. Porque se houvesse o pluralismo sindical, os empregados poderiam analisar, não, esse sindicato eu vejo que não atua muito pelos meus interesses, então eu posso escolher esse sindicato aqui. E aí os empregados iam contribuir de forma satisfatória, os empregados poderiam contribuir. E aí teria caído por terra toda essa discussão de obrigatoriedade ou não de contribuição sindical. É aí que a gente pega no ponto. Tinha muita coisa que poderia ser mudada? Sim. Nesses termos? Não. Mas muita coisa que a gente poderia mexer para poder trazer um maior benefício para todos. Então, doutora, nesse cenário todo, tem uma outra categoria que fica muito preocupada, que são os empregados que já trabalham, já estão empregados, já têm contratos firmados. Como é que fica a situação nesses casos? Então, nós temos uma discussão na doutrina e jurisprudencialmente. A doutrina prega sobre a lei, a aplicação da lei no tempo. Então, ao momento que foi acontecido aquele determinado fato, vai aplicar a lei que vigia naquele determinado tempo. Então, agora, nós temos os contratos que estão em vigência, que já foram celebrados anteriormente. Os atos concluídos naquele tempo é considerado como um ato jurídico perfeito. Então, a gente deve observar o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, como previsto constitucionalmente. E não vai poder alterar.
Não adianta o empregador agora falar que ele não pagou o resto do intervalo entre a jornada naquela época, porque agora pode reduzir para 30 minutos através da norma coletiva. Não. Aquela época, isso não era permitido. Então, aquela época deve ser aplicada a legislação vigente. E aos atos, mesmo para esses contratos que estavam em vigência já, os atos acontecidos após o dia 11 de novembro, que foi a vigência da Lei 13.467, vão ser aplicados as novas determinações, as novas regras. Desde que o ato seja um ato novo. O ato novo eu aplico a lei nova. Ato antigo, aí um ato antigo que ele se perpetuou no tempo e ele findou aqui. Ele se iniciou lá. Mas a gente vai encontrar, e é o que está sendo mais discutido pelos juízes, pelos operadores de direito, nós vamos encontrar muitas dificuldades nisso. Nós já temos visto muitas decisões nessa uma semana de aplicando a lei nova para fato ocorrido anteriormente. Então isso vai dar um grande rebuliço aí. Só resumindo essa questão ainda. Por exemplo, o trabalhador que tem horário de descanso de 1 hora para almoço ou janta independente. Ele já está trabalhando, ele tem esse horário de descanso de 1 hora. Ele não pode, esse horário de maneira nenhuma vai poder ser reduzido para meia hora, por exemplo. Pode, daqui para frente. O empregador não pode o quê? Querer alegar que ele não pagava, não concedia os 30 minutos para ato anterior ao dia 11. Porque lá já concluiu o ato. Mas agora, se ele fizer uma norma coletiva, que é o que o artigo 611-A traz, o negociado sobre o legislado, ele também tem algumas matérias específicas. Não é tudo que vai poder se negociar, que ficará prevalente a lei. Mas esses atos que foram estipulados em norma coletiva, se a partir de agora o empregador fizer certinho, for lá no sindicato, fizer um acordo com a convenção coletiva estipulando que o intervalo será reduzido, poderá, mas daqui para frente. Anteriormente não podia. Então, anteriormente, se caso ele não recebeu o intervalo inteiro, ele pode ingressar com a ação e pedir o intervalo, a diferença do intervalo lá. Mas daqui para frente ele pode. Por quê? Concluiu esse ato lá e pode começar um novo aqui. Doutora, só complementando essa pergunta. De maneira mais popular, o que é de mais conhecimento de todo mundo, assim. O que vai poder ser negociado? Essa questão de férias, 13º, dissídio, essas questões. A gente sabe que férias, por exemplo, agora vão poder ser tiradas dividindo em 3 períodos durante o ano, tal, mas em relação a valores, o empregador vai poder negociar valores de férias ou ainda o empregado tem direito a receber o salário mais 1/3, o 13º é mais um salário? Como é que fica essas questões? Certo. O princípio do negociado sobre o legislado, ele traz 2 vertentes. O artigo 611-A, ele traz aqueles direitos que podem ser flexibilizados através de norma coletiva e, portanto, ele vai prevalecer sobre a lei. E o artigo 611-B da CLT, ele traz direitos que não poderão ser alterados. Então, são direitos que geralmente estão previstos na Constituição Federal. Então, a Constituição Federal previu como patamar civilizatório mínimo dos empregados, então não vão poder ser alterados. Dentre eles tem o 13º, tem as férias mais 1/3, tem FGTS, seguro-desemprego. Muitas pessoas me perguntam se vão deixar de receber o FGTS, se vão deixar de se habilitar no seguro-desemprego quando dá dispensa, e não. Até porque essas leis são leis específicas. A regulamentação específica dela está numa lei esparsa, não está na CLT. A CLT prevê como forma geral. Então, o artigo 611-B, ele traz direitos que não podem ser flexibilizados. E aí, é o que traz a mitigação ao princípio da prevalência do negociado sobre o legislado. São todos os direitos que eu posso flexibilizar? Não, são só aqueles permitidos pelo 611-A. A previsão fala entre outros, mas esse entre outros aí deixa a margem do judiciário decidir. O que a gente tem um amparo, de certa forma. E os que não são permitidos de forma nenhuma são constantes do artigo 611-B, que são esses geralmente previstos na Constituição Federal. E o dissídio, por exemplo, geralmente o dissídio é negociado entre sindicato e empregador, que é para a classe, né? Como que fica essa questão? Ainda é o sindicato que vai... Sim, as convenções coletivas, cada sindicato tem uma data base. Então, vencendo essa data base, eles têm que fazer uma nova negociação. A negociação coletiva ou acordo coletivo é quando o empregador, uma determinada empresa, negocia diretamente com o sindicato profissional. E aí isso pode ser feito a qualquer tempo.
essas duas formas, tanto a convenção coletiva quanto o acordo coletivo, que elas, num termo geral, são as normas coletivas, elas continuarão sendo feitas pelo sindicato. A lei trouxe algumas hipóteses de acordos que podem ser feitos individualmente, entre empregado e empregador, como, por exemplo, no acordo de compensação mensal de horas, até o limite mensal, pode ser feito diretamente com o empregador. Mas aí ela traz específico os direitos que serão tratados diretamente com o empregador. E, doutora Isabela, uma outra pergunta. A reforma ela vale só para funcionários do setor privado ou serve também para o funcionário do setor público? Então, aí nós temos uma distinção. O servidor público ele pode ser contratado sob regime seletista ou estatutário. Se ele for contratado sob regime seletista, vai ser aplicado a ele também essas alterações, porque aí a gente traz à tona a CLT com a Lei 13.467. E se ele for estatutário, ele segue um estatuto. Então, esse estatuto tem previsões específicas e diferenciadas. Então, a ele não se aplicaria. Aí a gente faz essa distinção. Servidor empregado de iniciativa privada, a todos alcança. Público tem que fazer essa distinção, se é estatutário ou seletista. E muda alguma regra para quem trabalha no regime teletrabalho, ou seja, o home office? Exatamente. O artigo 6º, ele já trazia, com a CLT antiga, já trazia a previsão do trabalho a domicílio. Então, o teletrabalho, ele veio previsto na Lei 13.467 como sedimentação da jurisprudência. Os juízes, na prática, já estavam se deparando com esse tipo de trabalho. Então, o que aconteceu? Vendo que, no caso concreto, tinham muitos casos assim, foi sedimentado na nossa consolidação. O teletrabalho, geralmente, é uma junção de telecomunicação com informática. Então, geralmente, abrange esses empregados que prestam esses serviços. Mas pode também, nada obsta, que seja abrangida as outras categorias de trabalho. Mas ela é válida, não retira o vínculo empregatício, esse regime não retira o vínculo empregatício, continua tendo vínculo, os pagamentos de salário normal e aplicando a CLT como forma geral. Estamos chegando ao final do nosso programa. E para encerrar, para quem é trabalhador autônomo, como que fica? Certo. O trabalhador autônomo, ele não aplica a CLT, porque o trabalhador autônomo, ele não tem os requisitos do vínculo empregatício. O que será aplicado a ele é um Código Civil, como um contrato de prestação de serviço. Não é a CLT que se aplica, mas aqui a gente fala como trabalhador autônomo real. Não aquele que o empregador denomina como trabalhador autônomo, mas ele tem horário para entrar e para sair da empresa, ele tem horário, ele tem dia para receber salário, ele é subordinado ao empregador. Não esse, que vai com a habitualidade. Esse, ainda que seja denominado como trabalhador autônomo, ele tem que ingressar no judiciário e ele tem o vínculo dele reconhecido. Porque é uma fraude. Agora, o trabalhador autônomo, que é realmente autônomo, que tem as próprias prerrogativas, que tem a liberdade de ir quando ele quer, de executar o serviço conforme o contrato de prestação de serviço, a esse afasta a CLT. Por quê? A esse não se aplica porque a CLT ela se aplica aos empregados com um vínculo empregatício e não ao trabalhador autônomo. A lei trouxe uma previsão de que, olha, se tiver respeitado todos os requisitos do contrato, afasta-se o vínculo empregatício. Mas isso é violar um princípio que a gente chama princípio da primazia da realidade. Porque ainda que, se no papel tiver tudo certinho, o contrato de prestação de serviço, se na realidade ele era empregado, nós vamos descartar esse documento, trazer à tona o princípio da primazia da realidade ao documento, que é dar mais valor para o que acontecia na realidade e reconhecer o vínculo empregatício desse empregado. Então, a lei tenta afastar o vínculo total do trabalhador autônomo, mas a gente sempre tem que observar conforme o que acontece no caso concreto, a realidade dos fatos. Doutora Isabela, muito obrigada pela sua participação no Trocando Ideias. Eu que agradeço pela oportunidade. Lucas, obrigado pela companhia. Eu que agradeço. E obrigado a você que acompanhou mais um Trocando Ideias. Se você quiser rever este programa, é só acessar nossa página no Facebook ou nosso canal no YouTube. Só digitar TV Unimap. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau.